será que hoje já existe um diálogo mais consistente, um diálogo mais respeitoso da ciência com a religião? Olha, Priscila, nós estamos vivendo um processo. A religião e a ciência, elas já caminharam juntas na história da humanidade. Mas, durante séculos, vivemos uma separação. E eu diria, por causa das limitações, dificuldades das religiões de um modo geral. E a ciência seguiu o seu rumo e foi avançando, e hoje nós temos, para inúmeras questões relevantes da vida humana, inúmeros e maravilhosos progressos que a ciência desenvolveu. Mas nós também tivemos progressos no entendimento sobre as questões religiosas e espirituais, especialmente da metade do século XIX para os nossos dias. De tal maneira que, como houve um novo avanço no sentido do pensamento filosófico e do entendimento daquilo que é o mais importante que as religiões deveriam examinar, tem havido todo um progresso neste, eu diria, reencontro entre esses dois grandes aspectos do conhecimento, ciência e religião. E talvez, Priscila, exatamente porque a Terra, na verdade, é uma humanidade de 20 bilhões de seres humanos divididos, 8 bilhões do lado de cá encarnados e 12 bilhões de desencarnados, aproximadamente, até um grande hospital. Então, muito possivelmente é através da medicina, da ciência médica, do seu progresso, que nós estamos conseguindo observar muito nitidamente, não é? Este reencontro entre esses dois grandes campos de conhecimento. Por necessidade e porque nós todos continuamos evoluindo e chegamos numa altura que é essencial que nós possamos examinar uma medicina e, além de ser mais humanizada, ela vai se tornando também como que espiritualizada. Então, são duas questões diferentes, mas a medicina é como sendo o laboratório deste encontro entre ciência e espiritualidade. Eu tenho algumas estatísticas para contar, mas eu retorno a você e vamos continuando o nosso diálogo. Conta pra gente sim sobre essas estatísticas. Eu já emendo aqui a pergunta das evidências científicas. Quais são as evidências científicas hoje, atuais, da importância da espiritualidade, né, que o senhor falou, na arte de curar, né, na medicina? Priscila e amigos queridos, existe, só para vocês terem uma ideia do quão como que novo esse momento, esta etapa do processo de desenvolvimento da ciência, espiritualidade e religiosidade, que são expressões que nós usamos mais, né, nesse dia a dia. Se eu vou no computador e eu entro no NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, National Institute of Health, e ele tem tudo que a ciência médica vem publicando ao longo dos anos em medicina. É um site só de medicina.
E aí ele tem um pedaço dele que se chama PubMed, que é de publicações em medicina. Se eu puser essa semana a palavra spirituality, portanto espiritualidade, como sendo uma palavra-chave de busca, eu tenho 25 mil papers ou artigos científicos dentro da medicina de vários países do mundo para estudar. Sabe o que é isso? Então, o que essa procura me mostra? Me mostra que os colegas do mundo inteiro, ligados ou não a diferentes expressões de fé, crenças, credos, religiões, mas estão trabalhando e publicando coisas sérias. E a grande maioria com metodologia científica a melhor que existe. Se eu continuo, Priscila, este site e coloco a palavra, na verdade agora duas, spiritual, e coloco health, que significa saúde, espiritualidade e saúde. Eu tenho 16 mil artigos para ler. Se eu tivesse que ler, eu ia levar uma década para fazer esse exame. Se eu for adiante, eu estou falando isso hoje, não é nem há 2 anos atrás, é hoje. Se eu puser, vejam que lindo isso, que também naturalmente Priscila responde a esta sua indagação. Se eu puser a palavra prayer, que significa prece, oração, eu tenho 75 mil artigos. Prayer dentro do site só de medicina. Ou seja, esses capítulos têm evidências as mais objetivas quanto à espiritualidade e religiosidade, estamos já porque no cerne de uma medicina, eu não vou nem dizer de uma nova medicina, porque a medicina é toda ela, desde o Imhotep no Egito, 6.500 anos atrás até hoje. Então, é para nós vermos o como, por exemplo, se eu te dar o meu paciente no ambulatório, na emergência, no consultório, na terapia intensiva, são áreas que eu atuo, se eu convido a que ele me acompanhe numa oração, eu estou lidando com o que há de mais moderno em medicina. Se eu congrego os familiares perto de um paciente com risco de vida, por exemplo, por causa da gravidade do seu quadro clínico, eu posso estender a família. Se eu planejar uma cirurgia cardíaca para os meus pacientes, tenho colegas que não iniciam o tratamento cirúrgico sem convidar anestesista, inscrutadores, primeiros auxiliares, segundos auxiliares. Por exemplo, eu não sou cirurgião, mas quando é cirurgia cardíaca, eu estou sempre no centro cirúrgico. E aí eu participo da oração. Quem faz a oração não sou eu. E é espírita. Ele tem uma outra crença linda. E ele reúne e pede a Deus, a Jesus, dentro do seu entendimento, esse das coisas. Então, seguindo adiante ainda, se eu puder, porque isso tudo permitirá esse desdobramento desses nossos encontros por muito tempo. Se eu puser a palavra gratidão, gratitude, eu 2.000 artigos para estudar. Se eu puser a palavra meditação, meditation, eu tenho 8.500. Se eu buscar, por exemplo, compaixão em medicina, 34.000 artigos para estudar. Se eu puser empatia,
Empathy, eu tenho 30 mil artigos para ler. Se eu puser caridade, charity, eu tenho 12 mil. Se eu puser perdão, tenho 2 mil. Se eu puser espiritismo, eu tenho 12 mil artigos. Se eu puser religiosity, eu tenho 5 mil. Religion, eu tenho 74 mil. E assim por diante. Então, repare que essas palavrinhas que eu fui escolhendo para colocar no NIH, no PubMed, para ter uma ideia panorâmica do que o quanto espiritualidade e religiosidade hoje tem a ver com a ciência médica, eu entendo agora de uma maneira muito clara, muito bonita, muito objetiva, que a união entre a ciência e a religião, religiosidade, espiritualidade, já são, na verdade, a união já é uma meta. E eu preciso estudar, não é? Então, uma consideração, não é? Uma reflexão. 82% das pessoas no planeta Terra, claro, 82% tem uma crença, religião, um entendimento filosófico carregado de fé, seja cristã, muçulmana, judaica e assim por diante. Então, mostrou-se muito nítido que os pacientes desejam que os médicos abordem questões ligadas à religiosidade e espiritualidade. Então, a anamnese, o que é? É a colheita da história clínica de um paciente. Seja no ambulatório, consultório, enfermaria, emergência, terapia. Então, hoje em dia, os lugares onde há maior desenvolvimento, alguma pergunta sobre crença e religião é pertinente e vai ficar no prontuário médico. Por quê? Porque isso faz parte da medicina, abordar questões naturais ligadas a isto. Priscila.